Minha querida irmã, meu amado irmão em Cristo, que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua casa e sobre o seu coração neste exato momento. Eu sinto que esta não é apenas uma mensagem, é uma revelação urgente, um sussurro que o céu permite que chegue aos seus ouvidos hoje. A verdade sobre a morte que nos foram distorcidas pela dor do mundo. E hoje, com a autoridade da fé e a sabedoria dos santos, precisamos desvendá-las. O tema é duro, mas vital. Você já parou para pensar na forma como choramos? O grande Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, deixou um alerta solene sobre um tipo específico de luto que não apenas nos destrói, mas que, pior ainda, pode amarrar e ferir a alma que partiu. Se você está passando por um luto ou se teme o dia da separação, esta palavra é para você. Abra seu coração, pois a alma que você ama depende da sua compreensão agora. Antes de mergulharmos nesta profundidade, eu preciso saber que você está comigo. Se esta mensagem toca a sua alma, se você sente que o Espírito Santo está movendo algo dentro de você, eu lhe peço, clique no botão de curtir, inscreva-se neste canal para não perder nenhuma das nossas revelações espirituais e escreva nos comentários a palavra Amém ou o nome da pessoa por quem você está orando hoje. Este pequeno ato de engajamento é a sua forma de dizer ao universo: eu estou pronto para receber a verdade de Deus. O desenvolvimento do tema. A natureza do luto que acorrenta. Meu querido, a dor da perda é humana, é natural, é até mesmo santa, pois é a medida do amor que sentimos. Jesus chorou a morte de Lázaro. Não somos chamados à insensibilidade, mas sim à santidade no sofrimento. O que Padre Pio nos alertou e o que a sabedoria do céu insiste em nos mostrar é que existe um tipo de choro que não é de saudade, mas sim de desespero, de revolta e, ouso dizer, de egoísmo espiritual. É o choro que diz: eu não aceito a vontade de Deus. Eu quero o meu ente querido de volta, custe o que custar, mesmo que isso signifique arrancar essa alma do descanso ou do processo de purificação. Entenda o que acontece no momento da morte, pois esta é a chave. A alma, liberta das amarras da carne, entra em um estado de clareza absoluta. Ela vê a Deus, vê a si mesma e vê a jornada que a espera. Se essa alma está destinada ao céu, ela anseia por voar. Se ela precisa passar pelo purgatório, ela anseia por iniciar o processo de purificação, pois o purgatório não é um castigo, mas sim o último e mais ardente abraço de Deus, preparando-a para a glória. Mas o que faz o luto desesperado? O luto que Padre Pio condenava é aquele que se manifesta em gritos histéricos de revolta contra o Criador, em acusações de injustiça, em recusa absoluta de aceitar que a vida terrena tem um fim e que a vida eterna é o verdadeiro destino.
Este tipo de dor não é uma homenagem, é uma âncora pesada. É como se, através da força, da sua vontade e da sua tristeza descontrolada, você estivesse estendendo correntes invisíveis do plano terreno, tentando puxar a alma de volta, ou pelo menos impedindo-a de se concentrar em sua jornada celestial. Pense na alma como um viajante que finalmente chega ao porto. Ela precisa desembarcar, passar pela alfândega divina e seguir para o seu destino final. Mas você, na margem, grita e chora, exigindo que ela volte para o navio, que ela ignore a chamada do mestre. A alma, que ainda carrega laços de amor e compaixão por você, sente essa dor. Ela sente a sua revolta. E a dor dela, meu irmão, minha irmã, é dupla. A dor da purificação, se estiver no purgatório, e a dor de ver o sofrimento desnecessário e rebelde daqueles que ficaram. Padre Pio, com sua visão mística, via essas almas. Ele sabia que o luto excessivo, aquele que se recusa a entregar o falecido a Deus, é um obstáculo. Ele dizia que o luto deve ser temperado pela esperança. Quando você chora com desespero, você está declarando que Deus falhou, que ele tirou algo que não deveria ter tirado, e que a morte é o fim e não a transição. Esta é uma negação da promessa da ressurreição. Vamos aprofundar a compreensão do purgatório, pois é lá que a maioria das almas se encontra e onde o nosso luto tem o maior impacto. O purgatório é um estado de ardente desejo por Deus. A alma sabe que está salva, mas não está pura o suficiente para suportar a visão de Deus face a face. Ela está sendo polida pelo fogo do amor divino. Cada oração, cada missa, cada sacrifício que fazemos por ela é um bálsamo, um alívio, um avanço em sua jornada. Mas o choro de desespero é um ruído ensurdecedor. É uma distração dolorosa. É como se, no meio do tratamento de cura, você estivesse constantemente lembrando a alma das alegrias e dos apegos terrenos que ela está tentando abandonar. Você a lembra da casa, do carro, das conversas, dos planos interrompidos e, com isso, você reaviva nela o apego que a impede de se concentrar totalmente no amor que a purifica. O luto que agrada a Deus é aquele que, mesmo em meio às lágrimas, levanta as mãos e diz: Seja feita a tua vontade. Eu te entrego esta alma. Eu a amo, mas tu a amas mais. Purifica-a e leva-a para ti. Este luto é libertador. Ele corta as correntes. Ele se transforma em oração intercessória. Pense na diferença entre a dor de Maria e a dor de Judas. Maria viu seu filho morrer, a dor mais atroz que uma mãe pode sentir. Mas ela permaneceu em pé, confiando, aceitando o mistério. A dor dela era santa. A dor de Judas foi o desespero, a revolta, a recusa em aceitar a misericórdia, e essa dor o destruiu.
O luto desesperado é o luto de Judas. É a recusa em aceitar a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Meu querido, o Padre Pio nos ensinava que a morte é apenas o nascimento para a verdadeira vida. Se você ama verdadeiramente, você não deseja que o seu ente querido volte para este vale de lágrimas. Você deseja que ele avance, que ele alcance a plenitude. O choro de desespero é um grito de posse. Você era meu, você não podia ter ido. E a posse, meu irmão, é o oposto do amor divino, que é entrega e liberdade. A alma precisa de paz para a sua transição. Ela precisa sentir a sua resignação, a sua fé, a sua oração. Quando você se prostra em desespero, você está enviando ondas de turbulência espiritual que alcançam o seu ente querido. Você está dizendo: eu sou fraco demais para suportar a ausência. E, ironicamente, você está tornando a ausência dele mais dolorosa para ele, pois a alma que partiu não pode mais consolá-lo, mas ainda sente a sua dor. A profundidade desta verdade é imensa. O luto deve ser um ato de caridade. A caridade para com os vivos é consolar. A caridade para com os mortos é rezar e libertar. Quando você se entrega ao desespero, você está falhando na caridade para com a alma que partiu. Você está sobrecarregando-a com sua própria incredulidade. Lembre-se das palavras de São Paulo: não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. A esperança é o antídoto para o choro que acorrenta. A esperança não nega a lágrima, mas a têmpera com a certeza da reunião. O mundo nos ensina a lamentar o que perdemos. O céu nos ensina a celebrar o que a alma ganhou, a chance da eternidade. Se você chora como se a morte fosse o fim, você está negando a ressurreição, você está negando o sacrifício de Cristo. E essa negação, essa revolta, é o que Padre Pio via como um peso insuportável sobre os que se foram. Portanto, meu querido, se você se encontra neste luto, pare e reflita. Suas lágrimas são de saudade ou de revolta? Suas lágrimas são de entrega ou de posse? Se for de revolta, você precisa urgentemente se ajoelhar e pedir perdão a Deus por tentar ditar os termos da vida e da morte. Você precisa libertar a alma que está tentando voar. O desafio-chave, mensagem prática, transformando a dor em intercessão libertadora. Agora, meu irmão, minha irmã, não basta apenas entender o erro, precisamos agir. O desafio que o céu lhe lança hoje é transformar a sua dor em um motor de intercessão, em uma escada para a alma que você ama. O primeiro passo é a aceitação radical da soberania de Deus.
Você deve, a partir deste momento, substituir o grito de "Por que eu?" pelo sussurro de "Para que, Senhor? E como posso te servir agora?" A aceitação não é passividade, é a mais alta forma de atividade espiritual. É dizer a Deus: eu confio que este momento, por mais doloroso que seja, está dentro do teu plano perfeito. O desafio prático é este. Durante os próximos 7 dias, toda vez que a dor da ausência for avassaladora, toda vez que a tentação de cair no choro desesperado e revoltado vier, você fará exatamente o oposto do que o mundo espera. Você não se afundará na autopiedade, você se levantará em oração. Quando a imagem do seu ente querido vier, não lamente o que foi perdido, mas reze pelo que ele está ganhando. Ofereça um sacrifício. O sacrifício não precisa ser grandioso. Pode ser o sacrifício de não reclamar de uma dor de cabeça, de suportar uma injustiça no trabalho sem retrucar, ou de simplesmente beber um copo de água fria em jejum. E ofereça esse pequeno sacrifício dizendo: meu Deus, eu ofereço esta pequena dor pela purificação da alma de nome do falecido. Esta é a verdadeira caridade para com os mortos. O luto que liberta é o luto ativo. Você deve entender que a alma no purgatório não pode mais rezar por si mesma para sair de lá. Ela depende inteiramente de nós, os peregrinos na terra. E o que ela mais precisa não são suas lágrimas de posse, mas sim suas orações de desapego e seus méritos. Eu lhe dou um desafio específico para o funeral ou para o aniversário de morte. Em vez de se concentrar na cova ou na urna, concentre-se no altar. A missa é o maior ato de caridade que você pode oferecer. É a repetição incruenta do sacrifício de Cristo. Quando você participa da missa por um falecido, você está aplicando o sangue de Cristo diretamente sobre a alma dele. Isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer quantidade de choro desesperado. O luto desesperado é um ato de incredulidade. A missa é um ato de fé. Se você está em um momento de luto intenso, eu lhe desafio a fazer a via sacra em nome da alma que partiu. A cada estação, medite sobre o sofrimento de Cristo e diga: Senhor, pelo sofrimento desta estação, alivia o sofrimento da alma de nome. Ao invés de se concentrar na sua dor, você se concentra na dor de Cristo, que é redentora. O Padre Pio nos alertava sobre o perigo de fazer do funeral um palco para o nosso próprio sofrimento, em vez de um portal de oração para a alma. Ele nos ensinava que, no momento da morte, a alma precisa de paz e de luz. O choro desesperado é escuridão e confusão.
Portanto, meu irmão, minha irmã, o desafio é claro. Substitua a queixa pela intercessão. Substitua a revolta pela resignação. Substitua a posse pela entrega. Se você ama a alma que partiu, liberte-a. Não aprenda com as correntes da sua tristeza terrena. Diga a ela em seu coração: vá em paz, eu te entrego a Deus. Eu rezo por você, mas não te quero de volta aqui. Quero te encontrar no céu. Esta é a verdadeira prova de amor. O amor que liberta é o amor que se alinha à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade nos custa lágrimas. A chamada final à ação e o benefício espiritual. Meu querido, esta mensagem não pode parar aqui. A verdade sobre o luto e a alma é uma arma poderosa contra o desespero que o inimigo tenta injetar em nossos corações. Se esta palavra o libertou, se ela o ensinou a chorar com esperança, você tem a obrigação moral de compartilhá-la. Compartilhe este vídeo com todos aqueles que você conhece que estão passando por um luto. Seja você o instrumento que corta as correntes do desespero e liberta uma alma. E se você ainda não se inscreveu, faça-o agora. Ao se inscrever, você está se comprometendo a caminhar na luz da verdade espiritual, a receber as revelações que nos preparam para a eternidade. Sua inscrição é um voto de que você deseja viver uma vida que honre a Deus e que prepare sua própria alma para o grande encontro. Dame de oração e encerramento. Agora vamos juntos, em um ato de entrega e fé, rezar pela alma de todos aqueles que nos precederam. Senhor Jesus Cristo, Mestre da vida e vencedor da morte, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania sobre todas as coisas. Perdoa-nos pelo nosso desespero, pela nossa revolta e por todas as vezes que choramos sem esperança, tentando prender as almas que Tu chamaste para Ti. Nós te entregamos neste momento todas as almas que amamos e que partiram. Liberta-as das cadeias de nossos apegos e de nossas lágrimas egoístas. Que o fogo do teu amor purifique-as e as leve rapidamente à tua glória. Dá-nos a graça de chorar com a esperança da ressurreição, de transformar nossa dor em oração e nosso luto em intercessão. Que a nossa fé seja o bálsamo e o alívio para aqueles que estão no purgatório. Que a tua vontade seja feita, na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, meu querido irmão, minha querida irmã. E lembre-se, a morte não é um adeus, mas um até breve no céu.